Vamos iniciar aí a aula hoje sobre contrato de trabalho, alteração contratual. O que vocês têm que observar aqui, pessoal? O artigo 468 da CLT. Ele é que traz a possibilidade de alteração dos contratos de trabalho. Mas aqui a gente tem que ter aquele conhecimento básico sobre contratação e sobre intangibilidade salarial, tá? O que seria uma intangibilidade salarial? Uma impossibilidade de reduções de direito nesse contrato de trabalho. A gente fala aqui especificamente sobre o salário, porém, quando a gente contrata um empregado, nós estamos sujeitos a várias obrigações como empregador. E é neste ponto que o empregador tem que ter muita cautela, tá? Eu gostaria muito que alguém aí lesse esse artigo 468, porque ele é bem claro ao dizer o seguinte: é lícita a alteração desde que não cause prejuízo de forma direta e indireta ao empregado, sob pena de nulidade. É uma redação bem parecida com essa que eu estou lendo aqui para vocês. Lendo não, lembrando. E quando a gente pensa em alteração lícita, ela deve ser por mútuo consentimento, que na redação do artigo fala isso também. Só que não adianta ser por mútuo consentimento se houver prejuízo de forma direta e indireta a esse empregado. E quando eu falo prejuízo de forma direta e indireta, eu estou falando de algo que pode trazer prejuízos, por exemplo, no salário dele, em algum direito que ele tinha, por exemplo, vai que o empregador estava fornecendo um veículo para ele andar quantos quilômetros ele deseja por mês. Ou então, se o empregador estava fornecendo para ele um auxílio combustível de R$ 400 por mês, ou então um auxílio produtividade, uma comissão de 20% sobre o faturamento da empresa por mês. Isso tudo são obrigações que foram negociadas no início do contrato de trabalho, e quando, eu estou dando um exemplo, é claro, porque são várias situações, né? E quando isso de fato é desrespeitado ou alterado sob o argumento de que a empresa não consegue mais pagar, a gente tem um prejuízo de forma direta. A gente tem um prejuízo que esse empregado ele não estava preparado para passar por essa situação. Então nós temos que ter conhecimento aqui, pessoal, sobre o artigo 2º da CLT, que fala lá que o risco do negócio é do empregador. O empregado ele não participa desse risco. Ele é apenas um subordinado que trabalha, que concordou com as condições iniciais, né, de contratação, e que a partir dali ele cria toda a expectativa da vida pessoal e financeira e de despesa, né, que ele vai ter ali para frente, com aquela remuneração e com aqueles gratificações, etc., que ele passa a receber no decorrer do contrato. Então, não seria justo essa alteração de forma lesiva, tá? E por isso o empregador tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em nulidade, quando a gente fala em algo que, mesmo com mútuo consentimento, se houver prejuízo é nulo, a gente está falando que é sem valor. E se é sem valor, pessoal, o que acontece na prática? O empregado sofre alteração, continua trabalhando, entre aspas, com alteração nula e só cobra depois que rescinde o contrato de trabalho. E se essa rescisão acontecer depois de 5 anos da alteração, ele vai cobrar a diferença que ele deixou de receber durante os 5 anos. Se foi apenas 3 anos, ele vai cobrar esses 3 anos. Porque quando ele põe na ponta lá da caneta para calcular o que ele deixou de receber, dificilmente ele deixa para trás, pessoal. Vamos dar esse exemplo aí, R$ 400 de combustível por mês que ele deixou de ganhar em 5 anos, né? 60 meses. Olha só, se fosse só R$ 400, a gente está falando de 24 mil.
Vamos imaginar agora que a comissão que era de 20% que ele ganhava passou para 10% e de repente ele deixou de ganhar R$ 1.000. Se fosse durante 5 anos, a gente está falando de R$ 60.000, fora as diferenças nas verbas contratuais e rescisórias. E a pergunta é: você acha que ele vai deixar isso para trás? Então, além da empresa sofrer uma ação trabalhista, ela vai sofrer também uma condenação com juros e correção monetária. E mais, já que ele vai entrar com a ação, você acha que ele vai deixar as outras coisas erradas para trás? E ele vai começar a conversar com o advogado, provavelmente esse advogado vai ter um entendimento específico da área do direito do trabalho e ele vai fazer várias perguntas sobre direitos previstos em convenção, sobre intervalos, sobre férias, sobre possíveis assédios morais, sexuais. Eles vão conversar sobre horas extras, vão conversar, pessoal, sobre equiparação salarial, sobre periculosidade, insalubridade. Enfim, a gente, quando vai entrar com a ação trabalhista, a gente não fala só em um detalhe só. A gente abre todos os direitos possíveis que ele poderia ter, né, trabalhando em um determinado local, e explica para ele: olha, seu direito é esse aqui, você quer pedir isso tudo ou só essa diferença salarial em razão da alteração lesiva? E é muito provável que ele vai optar por pedir tudo, já que ele vai entrar mesmo. Aquela história: eu não vou perder viagem, né? Depois, se eu não entrar agora, eu não entro depois. Então o risco, eu diria que é enorme. E quando eu falo em prejuízo de forma indireta, essa forma indireta é mais vinculada à vida pessoal dele, porque acaba trazendo prejuízos na vida pessoal, né? Um empregado que tem redução salarial, ele tem prejuízo na hora de pagar as contas dele, tem prejuízo na hora de pagar o financiamento da casa dele, o colégio do filho. A gente está falando aqui de verba de natureza alimentar. É por isso que temos que ter um cuidado muito grande, porque o empregado precisa daquela verba para sobreviver. E se ele acostumou com ela, por que alterar de forma lesiva? Então, a dica que eu dou aqui é que os empregadores tenham cuidado na hora da contratação, porque depois que contrata, dificilmente ele terá desculpas para não cumprir aquelas obrigações ou para alterar esse contrato de trabalho, ok? Então, espero que tenham entendido.